Às vezes, no decorrer da vida, somos surpreendidos por alguns acontecimentos inesperados. Assim foi, senhor presidente, no último domingo, quando a política brasileira e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, perderam dois grandes homens, o ex-deputado Mendes Ribeiro e ex-ministro da Agricultura do Rio Grande do Sul, e o nosso querido senador Luiz Henrique da Silveira, de Santa Catarina. Tanto Mendes quanto Luiz Henrique desempenharam papel fundamental na construção de um país melhor, mais justo e democrático. Portanto, tratam-se de duas perdas irreparáveis para o país. Foi com muita tristeza que participei do velório e da despedida do amigo e senador Luiz Henrique em Joinville. Na ocasião, foi lido um texto elaborado pela sua assessora de imprensa, Letícia, que representa o pensamento de todos os que com ele conviveram ou trabalharam. Por tratar-se de um belo texto, senhor presidente, faço questão de realizar a leitura de parte dele no plenário desta Casa, em homenagem ao senador Luiz Henrique, à sua família e a todos de seu gabinete. Abre aspas. Perdemos um grande líder, um grande homem, um homem diferente. Às 15h15, o senador Luiz Henrique da Silveira foi declarado morto pela equipe médica do Hospital Unimed de Joinville. PMDB até a morte. Levava o 15 no peito. Peito que o traiu nesse domingo. Que os corações estão mais acalentados por ser o Dia das Mães. Depois de vencer 15 eleições, faleceu às 15h15, do dia 10 do mês 5 de 2015. O homem que era uma esperança para a política brasileira e admirado pela maioria esmagadora dos catarinenses, que sempre confiaram nele o seu voto. Homem público há 45 anos, de uma trajetória política irretocável. Só quem conviveu de perto com o senador, trabalhando com ele, como governador, como deputado, como prefeito, como ministro ou como senador da República, pode saber é que ele era apaixonado pela política limpa, pela política que faz acontecer para todos, pela possibilidade que o poder público o dava de fazer o bem ao maior número de pessoas, pela vontade obcecada de um país melhor, com menos desigualdade, por um Brasil de menos Brasília e mais Brasis, como dizia sempre. Motivava a nós todos, sem deixar de se preocupar com o pai ou a mãe, ou o filho de cada um. Saúde e família em primeiro lugar. Ficava agoniado se por qualquer motivo tivesse que se afastar do trabalho no Senado, na sua luta incansável pelo Pacto Federativo, pela reforma política, pelo fim da guerra fiscal, entre tantos outros projetos importantes. Ele era diferente. Escrevia seus próprios discursos e artigos semanais. Era culto, devorava livros, mas era humilde no saber e multiplicava seu conhecimento. Nos ensinava sempre. Ele era diferente. Cuidava de cada um dos 295 municípios catarinenses, sem distinção. Todos tinham importância. Todos eles eram essenciais para que Santa Catarina fosse o estado forte que é. Ele era diferente. Recebia e conciliava todos os tipos de políticos,
de todas as siglas, de vereadores a senadores, de prefeitos à presidência da República. Assim como cada um de nós, sua equipe, éramos assim tratados de maneira igual, com cobrança, com exigência de trabalho perfeito, para que ninguém deixasse de ser atendido em seu gabinete ou fora dele. Descentralizador e, ao mesmo tempo, detentor de uma sabedoria e memória invejáveis, sem descuidar dos interesses de Santa Catarina. Entrou na segunda parte do seu mandato de 8 anos com a proposta de se aprofundar cada vez mais nos grandes temas nacionais que levasse às reais mudanças nas estruturas do Brasil. Fecha aspas, senhor presidente. Esse foi um trecho da fala da Letícia, sua assessora de gabinete, ontem, no velório em Joinville, Santa Catarina. Parafraseando Santo Agostinho, o senador Luiz Henrique não nos deixou, ele apenas está do outro lado. Mas todo o seu legado fica tornando-se exemplo não só para os catarinenses, mas também para todos os brasileiros. A sua falta já está sendo sentida nesta casa, seja nas comissões ou no plenário, e o eco da sua voz nunca deixará de ser ouvido no túnel do nosso tempo. Como falava Vossa Excelência ainda há pouco, senhor presidente, o nome não está mais ali no painel, o nome do senador Luiz Henrique da Silveira, mas os seus ideais, as suas propostas, o seu trabalho vai estar sempre presente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Flecha Ribeiro. Senador Raupp, iria usar da tribuna, como os senadores que me antecederam, para dizer do pesar pela perda do amigo de todos nós, o senador Luiz Henrique da Silveira. Conversava há pouco com o senador Dário Berg, que preside a sessão, sobre o senador Luiz Henrique. O testemunho do senador Dário Berg é exatamente aquilo que, pela convivência que tivemos ao longo dos primeiros 4 anos do seu mandato, e agora, esses meses, só fez aumentar a admiração que todos nós tínhamos por Luiz Henrique. Ele era, como foi dito aqui, um senador que estava sempre atento e à frente do tempo. Ele foi relator aqui ao longo de 2 projetos dificílimos para relatar, para tentar chegar num consenso. O Código Florestal, que ele trabalhou diuturnamente para que pudesse chegar a um texto de consenso, e a mudança dos indexadores das dívidas dos estados. Esses 2 projetos e vários outros tiveram a lavra do senador Luiz Henrique. Era, sem sombra de dúvida, um homem culto, inteligente, trabalhador pela sua Santa Catarina, e conversava com ele algumas vezes. Agora mesmo, a coisa de um mês atrás, ele fez uma viagem, foi à Rússia, com o senador Jorge Viana e o senador Aloysio Nunes da Silveira. Ferreira. Aloysio Nunes Ferreira. Aloysio Nunes Ferreira. E me falava entusiasmado da escola de dança de Bolshoi que ele trouxe para Santa Catarina quando era governador. Me dizia ele que era a única fora da Rússia que tinha em todo o mundo. E que lá ele formava
bailarinos e bailarinas dos jovens lá de Santa Catarina. Tenho certeza absoluta que o Brasil perdeu um grande homem. Santa Catarina, o seu maior líder. E quero aqui, senador Raupp, associar-me a Vossa Excelência como presidente do PMDB por essa perda também para o PMDB. Ele, como foi dito aqui, foi fundador do PMDB, né, e sempre se colocou com uma postura que, daquilo que ele discordava, ele demonstrava e ia pelo caminho que a sua consciência e seu conhecimento indicava. Então, a Vossa Excelência, como presidente do PMDB, as nossas condolências ao partido, e pelo senador Dário Berg, as condolências à família do senador Luiz Henrique da Silveira. Vai fazer falta olharmos para o seu lugar, como Vossa Excelência disse, senador Dário, e não o encontrarmos, mas com certeza absoluta ele está com Deus e que dará à sua alma a luz e a paz eterna que ele fez por merecer. Obrigado, senador Sacha Ribeiro. Incorporo a vossa parte ao nosso pronunciamento e Vossa Excelência tem absoluta razão. Luiz Henrique era realmente um homem diferenciado, um homem preparado e que fará muita falta a Santa Catarina, ao Brasil e, sobretudo, aqui ao Senado da República. E ele trouxe para cá exemplos importantes de Santa Catarina, como já foi dito aqui, do Código Florestal Brasileiro. Ele fez um trabalho na área florestal de Santa Catarina, na área ambiental, e trouxe esse modelo para cá, que deu certo e foi acatado, foi implantado aqui no novo Código Florestal Brasileiro. Ele também, o exemplo das secretarias regionais, da divisão do Estado em secretarias regionais, também deu certo, que foi copiado pelo meu Estado. Meu Estado de Rondônia hoje tem o mesmo modelo de Santa Catarina, das secretarias regionais, a reindexação das dívidas, o Pacto Federativo, esse e tantos outros projetos defendidos por Luiz Henrique aqui no plenário, nas comissões, no plenário do Senado Federal. Então, encerro, senhor presidente, externando os nossos mais profundos sentimentos, em nome do PMDB Nacional, à família de Luiz Henrique, ao povo de Santa Catarina, e que Deus possa estar com ele neste momento. Muito obrigado, senhor presidente.